Minha gente, Vamos que vamos, vamos que vamos. Estamos online, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos todos nesse domingo maravilhoso. Hoje é mais um dia de palestra aqui para vocês do G365 e conteúdo aqui especial, né? Hoje a gente vai falar sobre igualdade, sobre diferença. Iguais nas diferenças. Esse tema é top demais. Eu com José. E você que está chegando aqui no YouTube, deixe o seu like, se cadastre no nosso canal, caso você não seja cadastrado. Compartilhe aí, né? Nas suas redes, com seus amigos, e você pode estar transformando a vida de alguém. Deixa um comentário aí, que é muito bacana, e ativa também as notificações. Seja muito bem-vindo. José, a palavra é sua, meu amigo. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento. E vamos que vamos. muito bom dia, muito bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai estar vindo esse momento agora. E a gente vai estar, como assim, falar de um tema, às vezes até um tema assim, por que iguais na diferença? Eu sou professor e já tenho há mais ou menos uns 15 anos, 15 a 16 anos, que eu trabalho na área de inclusão, na área da diversidade. Aí, atualmente, o MEC mudou a sigla de professor da inclusão por professor do AEE, professor de atendimento educacional especializado, que trabalha diretamente com as pessoas com necessidades especiais. E eu venho sempre trabalhando, sim, com os alunos especiais, e vinha sempre colocando, né, nas minhas redes sociais, sobre o assunto, mas vocês vão entender ao decorrer aqui que é um assunto delicado, é um assunto complicado. E eu tenho isso comigo. Eu gosto de falar a verdade, mostrar a verdade. E literalmente, eu fui impedido pelo poder público de falar certas coisas. Eu falei assim, mas por que se eu estou falando o que está certo? Eu tive que ouvir isso, tá, gente? Está certo, mas não é bom falar. No momento, não é bom falar. Aí eu parei, sabe quando você dá uma descansa? Eu parei de falar nas minhas redes sociais, mas eu falo com os amigos, eu converso, eu explico tudinho, o motivo. Iguais nas diferenças. Primeiro, nós somos todos iguais perante a Deus. Isso aí é fato. Isso é verídico. Nós somos iguais, sempre fomos juntos. Mas, ao mesmo tempo, a gente somos diferentes. Por que somos diferentes? Não existe ser... Deus é tão perfeito que ele não constrói um ser igualzinho ao outro, que faz as mesmas coisas, que gosta das mesmas coisas. Só para vocês terem uma ideia, gêmeos. Pode ser gêmeos idênticos, né? Idêntico em tudo, mas eles são diferentes. Às vezes um gosta de chuchu, mas o outro não gosta, gosta de quiabo. Um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra. Então, com isso tem essas diferenças, para que o mundo seja melhor, né? Já pensou se eu for, por exemplo, eu vou casar com uma mulher, com a minha esposa, com uma pessoa, e ela é igualzinha a mim, igualzinha. Então, para Deus isso não existe, porque tem que ter uma diferença, tem que ter um lado que para ajudar o outro. A diferença ajuda o outro. E para vocês entenderem um pouco da inclusão, como que era, eu vou voltar lá atrás e falar para vocês, contar para vocês. Bem antigamente, muito antigamente, quando se, às vezes até quando nascia uma pessoa diferente, a gente fala diferente, uma pessoa com uma necessidade especial, o que que acontecia com essa pessoa? Que antigamente você quase não via essas pessoas, porque antigamente precisava de homens fortes, mulheres fortes, precisavam de homens fortes para ir para o exército, para ir para as guerras, para o trabalho. As mulheres também faziam os outros afazeres. Quando nascia uma pessoa com a necessidade especial, às vezes com um defeito no braço, ou às vezes sem faltando a perna, ou às vezes cego, o que que acontecia?
acontecia que eles tinham que executar essas crianças. Então, eles pegavam as crianças, levavam, jogavam tinha um determinado local, jogavam naqueles abismos, né? Jogava as crianças, né? Jogava fora mesmo. Só para vocês terem uma ideia, voltando aqui, um animal, quando nasce um animal que tem uma deficiência, o próprio animal, ele pega os outros que são bons, né? Diga-se de passagem sadios, e deixa que lá, fica por tempo. Morre, mata. Só para vocês terem uma noção, eu tinha aqui uma cachorra, que ela deu cria uma vez, três cachorrinhos, e nasceu um com um lábio, eu esqueci o nome aqui, lábio, e ele, deficiente. A cachorra tirava ela da ninhada ali, eu pegava o cachorrinho, punha, ela não aceitava. Eu cheguei um dia cedo, acordei, ela pegou os outros, levou para um outro determinado lugar. Eu peguei o cachorrinho e levei lá. E ela ficava lá, enquanto ela estava lá perto de mim, o cachorrinho estava lá junto com ela. Saía, ela fazia alguma coisa. E uma dessas tentativas, ela comeu o cachorrinho, matou ele. Então, isso era o que acontecia com antigamente. Eles matavam, só que, com o passar do tempo, foram, as mães, né? As mães é um ser, assim, tão... A gente falar das mães é complicado, é um ser tão maravilhoso, né? As mães sentem amor. Por mais que a deficiência que tem, as mães sentem amor por filho. Aí elas começou a esconder, né, esconder as crianças e começou a criar. Às vezes um descobria ao mais tempo e aí pegava ao tempo, matava e começou a esconder essas crianças. E elas começaram a aparecer, elas foram aparecendo ao longo da história, já começou a aparecer essas crianças. E, e as mães, muitas das vezes, quando aparecia, eles expulsavam ela das aldeias, expulsavam ela da cidade, que tinha que ter essa criança para fora, então, e o tempo foi passando, então e com o tempo foi passando, foi criando-se locais para essas crianças. Os locais chamavam casas de doido, né? Então, elas foram surgindo. E ao longo do tempo foram surgindo as oportunidades, foram vendo que essas crianças também são seres humanos, são seres perfeitos, só nasceu com uma patologia diferente, com alguma coisa diferente. E aí o tempo foi passando. Então, já bem aqui bem aqui na frente, é, acho que foi, se eu não me falha a memória aqui, foi em 90, foi criado uma convenção de Salamanca, foi criada a lei do ECA, né, que teve direito essas crianças, foram mudando, viu-se a necessidade de mudar, e os governos, né, começou a trabalhar em cima, e começou a ver diferente, né? Vinham, às vezes, muito para as cidades, para algumas cidades, vinham as verbas diferentes, né, para essas crianças, e os próprios governantes. E aí a gente já sabe, né, pegava essa verba, desviava em um outro processo. Mas, e agora, atualmente, né, o governo tem que manter essas crianças em um local, né, adequado, que seja na escola regular, dentro da escola regular, essas casas que eram antigamente chamadas casas de doido, outros nomes qualquer, eles tiraram o nome. Então, as crianças agora têm que ficar na escola regular. Tem algumas instituições com o nome, mas não é uma escola regular. Trabalha com essas crianças diferentes. Porque nós temos que entender que é um ser humano. Isso é fato. E nós não podemos falar que essa pessoa também não tem sentimentos como qualquer um de nós. Então, eu vou trabalhar aqui, falar da deficiência visual. Ela simplesmente não vai enxergar a luz do dia, as cores das belezas aí da natureza, o verde, tudo. Mas o que que essa pessoa com a deficiência visual tem igual a nós? Sentimentos, amor ao próximo, tem a inteligência, né? Então tem tudo isso aí e outras coisas mais.
Então, a gente não podemos negar isso aí. Ele é diferente em alguma coisa, mas ele é igual em várias coisas que a gente. Só porque ele nasceu diferente não quer dizer que ele, né, que ele tem que ser crucificado. E essa diferença e igualdade vem surgindo na sociedade de tal maneira que muitas vezes a gente fica até envergonhado, porque essas pessoas, elas todas, né, na verdade somos nós todos, mas essas pessoas, quando, por exemplo, quando nasce com a deficiência visual, então ela é imprestável? Não. O que que acontece? Ela vai trabalhar o outro sentido, ela trabalha um outro sentido, e ela fica até melhor do que a gente no outro sentido. Por quê? Porque ela desenvolve o outro sentido melhor do que a gente. Mas se a gente também começar a desenvolver esse sentido, ou ele para trabalhar, ou ele para usar ele mais, porque a gente tem os cinco sentidos, ou ele para ser mais aguçado, ele também vai ficar esperto. Para vocês terem uma noção, em 2005 eu comecei a trabalhar com uma criança deficiente visual, e aqui que ele foi um marco para mim, porque eu não sabia o que fazer com a criança. Eu estava entrando na profissão naquele momento. E eu fui aprendendo de tal maneira com ele, ensinando, e querendo que ele fizesse essas coisas que nós, o dente, fazia, mas ele não conseguia ver. Quando eu fui buscar estudo e aprender e tal, sobre o assunto, eu vi que a maneira dele ver o mundo era diferente da maneira que eu tinha para ver o mundo. Eu comecei a entender isso aí, eu comecei a estudar, e dentro desse processo que eu comecei a interessar, comecei a estudar, dentro do município de Senador Canedo, eu fui o único professor que me interessou na época, e eu fiz um curso de Braille, eu faço a leitura em Braille, para ensinar essa criança. E ele ficou comigo do primeiro ano ao nono ano, até sair da escola. E hoje, esse rapaz, né, hoje é um rapaz, um homem já, né? Ele fez faculdade de comunicação, para vocês terem uma noção. E um dia ou outro, eu vendo uma propaganda na internet, eu me deparei com ele. Ele fez fazendo uma propaganda na prefeitura aqui de Senador Canedo, eu me deparei com ele. Ele fazendo a propaganda. Muitas vezes era ele que editava ou escrevia o texto e tal. E eu falei assim, isso aí, o nome dele é Matheus. Não, Matheus, tal, que eu sabia que ele tinha feito comunicações. Beleza, eu procurei saber direitinho, tal. Então, ele está trabalhando na prefeitura na parte de comunicação. Só para vocês terem uma noção, é uma área difícil, né? Muito complicada. Aí eu fui conversar com ele, ele falou assim, olha, teve um concurso, eu passei no concurso, só que o poder público, a prefeitura, não aceitava ele no cargo dele porque ele é deficiente visual. Ele teve que entrar com um recurso para assumir uma coisa, um concurso que ele fez e prestou e passou. Então, só para vocês terem uma noção, essa é a inclusão que muitas vezes o poder público prega. Ele prega na visão, mas na prática ele não aceita. Foi quando eu falei lá no começo, eles me podarem em certas coisas, só para vocês terem uma noção. Quando nós temos aqui o pedrão, quando você vai construir, o pedrão é o construtor, fazer uma determinada casa, uma loja, um determinado comércio, eles obrigam as pessoas, por lei, que tem que fazer aquela passagem, né, a guia, chamada guia. As pessoas com necessidades especiais, o deficiente visual, tem que ter a guia na calçada. Mas em nenhuma repartição pública é construída. E eu questionei eles por isso. Não tem. Então, por que que nós temos que fazer e o poder público não tem que fazer? Recentemente estão começando a fazer algumas obras
Aí eles estão colocando, mas até então não tinha. Mas essa lei já é bem antes, ela é bem antiga já. Então, esse é uma das coisas. Então, quando eu falo para vocês, muitas das vezes, o que, o próprio poder público mostra para a gente não é a realidade. Não é a mesma realidade. Vocês acham que todas as escolas, eu falo pelas escolas do município no qual eu vivo, eu não sei as outras, mas basicamente é mais ou menos iguais. Você acha que todas as escolas têm banheiros públicos para necessidades especiais? Aqueles, né? Muitas escolas não têm. Muitas escolas têm guias, né? Tem corrimão? Não tem, né? E atualmente trava-se uma guerra aqui no município, no qual alguns direitos das pessoas com necessidades especiais estão sendo cortadas, estão sendo barradas. Então, esse é um dos problemas que a gente nem vai entrar em detalhe aqui sobre isso, porque a falha vem dele lá de cima. Então, quando se trata de alunos especiais, a gente tem que ter um carinho especial com eles. Não porque ele é uma pessoa com uma deficiência que precisa, é porque essa pessoa que tem essa deficiência, muitas das vezes, ela vê o mundo de outra maneira. Hoje, o que está mais em vista, que está subindo muito o índice de pessoas com necessidades especiais, chama-se o autista, né? Ah, o autista então é isso, é aquilo outro. Cara, se vocês soubessem a inteligência que tem um autista, vocês ficam admirados. O autista, ele tem a capacidade de ver, às vezes, muitas das vezes, eu estou falando para a gente que diz que é normal, né, somos normais, de ver além que a gente vê. Ele vê as coisas mais rápido, ele pega mais rápido, e às vezes a gente quer aprender uma coisa e ficar fazendo aquilo várias e várias vezes. Eles não têm essa paciência, o autista às vezes não tem essa paciência de ficar muito repetitivo. Eles gostam das coisas certinho, o horário, tudo no horário, tudo certinho, é, né, naquela coisa. Mas eles não têm aquela paciência de ficar, se ficar remoendo a coisa, muitos deles remoendo a coisa toda a vida. Então, quando eu falo iguais nas diferenças, por exemplo, o autista tem uma característica do autismo, mas todo autista é diferente um do outro. Você não trabalha, a gente não consegue trabalhar com um autista da mesma maneira com o outro. Então, por isso que a gente fala iguais na diferença. Somos iguais, sim, mas somos diferentes uns dos outros. E devemos respeitar isso aí com muito, e muito, e muito. Uma coisa muito interessante também. Quando a gente fala nas diferenças, a gente fala não só nas pessoas com necessidades especiais, também nas etnias, né? O negro. O negro é totalmente discriminado. Mas muitas e muitas das vezes, a própria discriminação vem dele mesmo. A gente sempre vem trabalhando isso na escola, a gente vem trabalhando isso ao longo do tempo para mostrar isso. E muitas das vezes, a própria pessoa com cor, ela se discrimina, ela se sente incapaz. Vocês podem até colocar aí no chat, aí, escrever, me falar e me criticar, mas eu, José, eu acho errado o tal da cota do negro para a faculdade. Ele tem o mesmo direito que eu, e qualquer um de nós aqui. Não tem? Tem, ele é um ser humano, tem sim. Mas por que que tem que ter a cota na FUNAI? Às vezes, porque ele estudou menos, não sabe menos, o nível, a prova dele é mais low, ele não passou na prova. Por que que tem que ter? Ele tem capacidade. Não tem capacidade? Tem. Tem capacidade de ser um ótimo médico, um ótimo engenheiro, um ótimo doutor? Tem. Então, por que que tem que ter cota?
Então, se eu for lá para a África, onde tem basicamente constituída por negros, um branco, né, que eu já sou pai de filho, um branco for lá para a África, então ele tem que ter cota de branco lá na África, né? E lá na África também os brancos não são discriminados. Então, essa discriminação da sociedade vem de muito tempo. Então, a gente tem que procurar tirar isso aí, começar a desmistificar isso aí. Uma discriminação muito grande também que eu acho, que eu vejo, é em relação à própria sociedade, discrimina o homem e a mulher. Ah, por que que a mulher tem que ser assim, 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 de um jeito desse, desse? Não. Cara, somos iguais. A mesma capacidade que o homem tem de fazer uma coisa, a mulher também tem. Eu estou vendo aqui nosso amigo o João Paulo, caminhoneiro, ótimo caminhoneiro aí, tá, nas estradas aí. E a gente tem ótimas mulheres caminhoneiras. Nosso amigo Alessandro, engenheiro, temos ótimas mulheres engenheiras. Temos ótimas mulheres professoras e temos excelentes homens professores em todas as áreas. Essa distinção aí que a gente tem que falar assim, esse preconceito de tudo quanto há, a gente temos que começar a plantar isso aí, para tirar isso aí. E nós somos iguais, sim, nas diferenças. Porque nós precisamos dar diferença para nos sobreviver, para um ajudar o outro, para um construir o outro, para erguer o outro, para levantar o outro nas diferenças. O ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de algumas pessoas ser egoístas. E nesse andar de ser egoísta, de ser, aonde ele começa a discriminar o outro, a desfazer o outro, né? Ultimamente a gente anda vendo aí o chamado bullying, né? Ah, fez bullying, tem que fazer isso, aquilo outro. Eu entrei numa depressão porque eu sofri bullying aqui. E, cara, é errado fazer isso aí, concordo plenamente. Temos que cortar isso aí. Mas antigamente tinha bullying. A gente aceitava um apelido, ou o magrinho, o orelhudo, o narigudo, o pesudo. E aceitava, e levava e continuava. É porque nós estamos vivendo uma sociedade muito. Qualquer coisinha estamos sentindo ofendidos, qualquer coisinha estamos se sentindo magoados. É só começar a trabalhar, vem as aulas anteriores, né? É só começar a trabalhar o nosso emocional, começar a respeitar o próximo, a ver que a diferença também está em mim. Eu também sou diferente para o outro. E o José é igual ao Alessandro, ao Milton, ao Pedro, mas ele também é diferente. A capacidade de o José fazer as coisas é diferente da capacidade do Alessandro. Então, a capacidade de eu ver o mundo, eu não vejo o mundo igual ao Alessandro, igual a dona Neuza, igual ao André. Mas eu também tenho as minhas capacidades de fazer as coisas. Então, por isso, a gente tem que começar a trabalhar essas diferenças. O ser humano, por mais que ele tenha uma necessidade especial, ele é muito importante para cada um. Como cada um aqui de nós fala uma coisa. O Milton tem uma frase muito interessante. Nada é tão pequeno. Depois ele vai repetir para a gente aqui, por favor. Eu achei excelente. Por quê? A pessoa pode ter a deficiência que for, pode estar acamado, mas ele traz uma sabedoria imensa para a gente. Traz um conhecimento enorme para a gente também. Eu estou contando a historinha aqui
de um americano, Nick. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, olhem na internet, vejam sobre ele. Nick, ele nasceu sem os dois braços e as duas pernas. E, e ele tentou o suicídio por isso várias vezes, mas ele conta de uma maneira tão emocionante que ele conversou com Deus. Deus mostrou para ele que fizesse com que ele viesse, assim, que ele tinha que fazer algo especial para ele. Daí, então, ele começou a trabalhar a palavra do Senhor e ministrar. Nick, ele ministra, quando ele marca uma palestra, quando ele vai em algum lugar, ele lota estádio, lota multidões, porque ele sabe transmitir a palavra de Deus com uma sabedoria incrível. Então, ele não tem os braços e nem as pernas, mas ele tem um dom especial de falar extremamente excelente. Depois, se vocês pesquisam sobre ele. E assim nós temos outros. Igual eu falei, eu tive a capacidade de trabalhar com um aluno deficiente visual, que hoje é um cara excelente aí nas comunicações. Também trabalhei com um deficiente físico, braço e perna. E ele era assim, sempre descrente e tal, e a gente tem um determinado período do ano que fazemos os intercolegiais, entre as escolas e tal. E eu fui treinando ele, conversando com ele e tal, mostrando que ele é capaz mesmo. Então, e ele, sim, foi adquirindo e tal, e ele passou a ser um paralímpico, né? Cara, esse cara já viajou até para fora do país competindo. E aí? Eu não dou conta de como, não sei fazer o que ele faz de melhor. É correr, é correr e tem mais um outro esporte, não me lembro do momento que ele faz. Pois não tem, não é um diferente igual a nós. Então ele tem a capacidade de fazer isso. Então, não só porque eu nasci com a deficiência, que eu sou deficiente, eu não posso ter a minha diferença valorizada, como disse, valorizada, reconhecida, ver isso aí. Então, gente, vamos começar a plantar na cabeça das nossas crianças, na cabeça do mundo, e as diferenças, ela faz parte da vida. A diferença, ela transforma a vida, porque a diferença constrói o mundo. E um ser humano, por nascer com um TDAH, com autismo, com um TOD, com uma deficiência física, ele não vai tornar ele uma pessoa melhor e nem inferior a qualquer um de nós, porque somos iguais perante a Deus. Eu sempre falo isso nas escolas, na sala de aula, onde eu vou, onde eu vou ministrar as coisas, eu falo isso, para mostrar o valor. Na escola no qual eu trabalho, a gente não vê a tal discriminação entre pessoas com necessidades especiais. Que a gente começa a trabalhar, né, no caso eu começo a trabalhar com as crianças desde o primeiro ano que ela entra lá, desde o primeiro aninho. Porque muitas das vezes, essa, essas coisas que vêm plantadas na cabeça das crianças vêm de casa. Ah, você não deve andar com aquele menino porque eles falam a palavra aleijadinho, é isso, é aquilo outro, ele é doido, ele é babão, ele é isso, ele... Cara, somos iguais, só somos diferentes em algumas coisas. Então, eu tenho que começar a levantar essas multidões através disso aí. Aqui, entre nós, quem entre nós não tem uma deficiência, não carrega uma deficiência? Eu carrego a deficiência de uma baixa visão, eu preciso usar um óculos, um Newton. Outros, às vezes, têm um problema na perna, na coluna, em determinado lugar. Então, a gente tem uma diferença aí. A gente a gente tem uma necessidade especial em certos pontos. E eu sempre falo,
Cara, hoje você tá bem, tá sadio, mas se você andar ali, ó, sair a esquina, você sempre tá discriminando uma pessoa deficiente físico, é porque ele tem um braço, porque ele tem a perna, porque isso, aquilo outro, mas o acidente acontece a qualquer hora. Se você sair ali, acontece um acidente com você, você perde uma perna, perde um braço, ou fratura, tem que ficar imobilizado, então você é um deficiente parcial, vai ficar um determinado tempo. E aí, como você se sente? Então, a gente tem que começar a se colocar no local das pessoas, a dificuldade que ele enfrenta, né? Porque já chega a sociedade você massacrar essas pessoas de tal maneira, não precisa de mais um. Seja o diferente. Eu vi um vídeo na internet que está correndo aí, se não me falha, no Instagram. No primeiro momento, me deu vontade de chorar, cara. Muito, muito. Ele é um negro e ele se passa por para deficiência visual, andando na rua, nas calçadas. E aí ele chega por trás das pessoas, né, e pega no braço da pessoa para a pessoa conduzir ele. A pessoa automaticamente, quando vira, né, que assusta, e vê que é o negro, tira, uns faz, né, limpa e tal, não aceita. E os mesmos autores, os mesmos atores, né, que fizeram aquilo, fez com o negro, 99% das pessoas que fizeram isso com o negro rejeitou eles, né, e fez com o branco. E muitas pessoas com os brancos, muitas não, quase todas, praticamente todas, ajudou ele. Quando a pessoa encostava, eles viam que era um branco e ajudavam. Às vezes conversavam. Por que isso? Não, eles tinham a diferença da visão, né? Só tinham desculpa, eles tinham a igualdade da visão. No momento ali era certo. Mas um era negro e o outro. Então começou por que isso? Cor? Só por causa da cor? Né? Então é a gente começar a pensar nisso aí. Cara, eu conheço gente maravilhosa aí. São negros. Coração puro. E conheço gente brancas, né? Que dizem aí que né, coração bem sujinho. Mas que Deus melhore o coração dele. Então, as diferenças, às vezes, que a gente coloca nas pessoas, às vezes a gente coloca uma diferença na pessoa que, elas, que ela vai a nos ajudar no futuro. Então, pensem direitinho, passem para frente, seja faça aquela diferença para aquela pessoa, seja o complemento dela, que nós somos iguais, nada de diferenças. A diferença faz parte um do outro. Já pensou se você fosse casar com uma pessoa igualzinha a você, como seria a sua casa? A minha seria bem bagunçada, viu? Bem bagunçada. Mas é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês, conversar, trocar ideia. Eu gosto muito de trabalhar esse assunto. E assim, eu fico muito indignado quando eu vejo uma pessoa tratar uma pessoa com necessidade especial. Zé, vou te Ela vê falar, o mundo diferente, né? você trouxe um tema que realmente precisava, tá? A gente sabe o tanto que isso é um tema polêmico, né? As pessoas, elas não dão o devido valor às outras pessoas, né? E não conseguem identificar que todos nós temos algum defeito, né? Defeito físico, defeito visual, auditivo, né? E todo mundo vai ter um dia também. O que nasce perfeito e não tem defeito nenhum, com o tempo, ele vai perder um pouco da visão, ele vai precisar usar óculos. Eu, quando jovem, não usava óculos.
Então, a própria vida, ela vai nos trazendo essas circunstâncias, né? E a gente precisa lidar com isso, lidar com a igualdade. É tão complicado, né? As pessoas lidar com a igualdade, mas ela precisa ouvir isso que você está falando. Às vezes tem uma pessoa deficiente, não ajuda. Você vê uma pessoa que é deficiente visual, às vezes as pessoas passam por ela e não ajudam ela a atravessar uma rua. E a gente tem que aprender a fazer isso. Até para você guiar a pessoa que não tem visão, baixa visão, você tem que saber como guiá-la. Você não pode catar ela pelo braço e sair puxando. E é Você não- simples, né? é você, cara, dê o seu cotovelo para ela, assim, ó, deixa ela pegar no seu cotovelo é só, e caminha. Você precisa ser o guia. Você não tem que ser o transportador, né? Seja um guia. E na vida da gente, a gente tem que ser guia em tudo, na família, em todos os sentidos, né? Aí, às vezes, você vê uma pessoa atravessando a rua de cadeira de roda, passa por ela e vai embora. Cara, o que que custa você pegar ali na cadeira e ajudar ela a atravessar junto com você? Tá. A gente tem que ter mais empatia. Precisa pensar mais no próximo. O povo tem uma mania, muitas das vezes, descarrega desde a antiguidade, que ele acha que se for ajudar aquela doença, aquela coisa vai passar para ele, É, muito, né? é um Eles acham, pensamento muito, muito pobre, né? é muito pobre, mas eles fazem isso, porque Muito. na antiguidade, não pode mexer com esse leproso, pode mexer com ele que vai pegar, seria isso. Então eles têm isso na mente, mas não tem nada disso, cara. Nós precisamos viver e sair da pobreza intelectual, né? Pobreza. Cara, seja rico, rico em transformar as pessoas. Riqueza não é só dinheiro, não. Dinheiro é consequência, é um bem físico, mas seja rico na espiritualidade, na compaixão, em você ajudar as pessoas, em você transformar vidas. Fazer isso que muita gente faz. Não vou falar fazer isso que a gente está fazendo, não, porque a gente é um pontinho, um grãozinho de mostarda no meio desse imenso mundo aí. E com certeza deveria ter mais grupos assim, igual o nosso, para poder Mudar, né? transbordar e dar oportunidade a quem não tem. Grandes influencers, grandes pessoas que já têm muitos seguidores e tal, e as pessoas se simpatizam com eles, nada de errado, certinho, tem que realmente acompanhar para poder, por pior que seja o conteúdo, você vai trazer alguma coisa de boa para você. Mas está precisando muito de espaços onde as pessoas menos favorecidas têm oportunidade. Eu acho que esse é o propósito do nosso grupo, né, do G3 em si, de dar oportunidade a quem não tem. E continuar nessa batalha aí, nessa luta, de realmente fazer com que a pessoa consiga, através das suas próprias histórias, transformar a vida de pessoas, porque tem muita gente que Fala aí, fala. Oi, pode José. falar. Oi, Zé, parabéns, viu? Olha, foi um tema joia. Precisava ouvir, muita gente precisa ouvir isso daí, né? Porque todos nós temos a nossa deficiência. E já pensou se todo mundo fosse descartado? Que mundo seria isso, né? Então, a gente tem mais que priorizar as qualidades, valorizar as qualidades dessas pessoas. Se elas vêm com essa deficiência, é porque ela vem com um propósito, né? De ensinar, através da sua deficiência, ensinar o poder de Deus, né? Que tudo é capaz. Pode, né? É isso aí, Zé. Parabéns. Tudo de bom. Amém, obrigado. Mas, Ó, 5 estrelas. a gente tem é igual o Nilton falou, né? Começar a ver diferente, fazer mudar. E nós estamos plantando uma sementinha aqui, que essa sementinha
possa nascer ali na frente e transformar até que o mundo seja mais belo, mais vivo. Precisamos respeitar mais o próximo. E essa mocinha bonita aí, Alessandro? Pois é, tá elétrica aqui, ó. Acordou ativa, cheia de energia. Fala pessoal, Aproveitar, bem, bom aproveitar dia. o... Bom dia, vai sumiu. Tô até sumido que tá escuro, tá minha câmera aqui, não tô entendendo porque tá Olha o escuro. Wagner aí, rapaz. Quem é vivo aparece. Que estranho, cara. Tá bem escuro. José, parabéns pelo tema, tá? Essa consciência aí nós temos que ter. E eu vi esse videozinho que você falou aí desse pessoal que interpretou o cego ali, né? Eu achei muito, assim, também fiquei bem impactado, né? Como você falou, né, 99,9% ali não quiseram dar o braço e o outro lá, né, quase todo mundo deu o braço. E como isso é real, né? Nosso tempo hoje, nós estamos aí em 2023, cara, e como isso é real, né? Como esse preconceito existe ainda, como tá vivo, né? Ainda chega a dar repúdio, né? Chega a dar nojo, assim, dá um, quando eu vi esse vídeo, assim, não acredito, cara. Não acredito, não acredito, não acredito. Então, eu acho que é o mesmo sentimento que você teve, por isso que você compartilhou aí, né? Então, parabéns por ter trazido esse tema, né? A gente vai ter a oportunidade de, até no próprio evento, na nossa caminhada, de ter pessoas especiais, né? E a gente tem que interpretar isso e ter um bom senso, né? Entender que todos nós somos iguais, né? Perante Deus, nós somos todos iguais e a gente tem que deixar nossa história impactar vidas, né? Tudo é pessoas, né? Às vezes Deus nos dá essa oportunidade de ter habilidade com outras pessoas para nos potencializar, que a gente possa aí, sermos pessoas melhores, né? E aí, pai? Parabéns, Jean. Você falando em vídeo, tem um outro vídeo correndo também que eu vi, e não tem vergonha de falar isso, eu comecei a chorar. Tem uma estrada, tá da enxurrada, né? Então tá um nível de água muito, sabe? E aí vem uma pessoa numa cadeira de roda querendo sair dessa estrada, né? E não tá dando conta de sair desse local da rampa. E aí vai passando no fundo um bicicleteiro, né? Tocando bicicleta. Ele vê aquilo lá, ele pula da bicicleta rapidinho. Quando ele pula da bicicleta, você vê que ele tem só uma perna. E ele vem pulando dentro da água ali, com uma perna. Eu vi também, vi também. Aquele sacrifício e tal, e ajuda o cadeirante lá a subir. Aí você fica, cara, o cara tem a deficiência de uma perna e ajudando uma outra pessoa, um cadeirante, no que ele pegou. Isso, quando o cadeirante foi subir, ele caiu. Cara, é sim uma coisa extraordinária. Então, um com a deficiência ajudando o outro com a deficiência. Oh, Uma coisa tão simples. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, vejam para você ver se dá um choque tão grande na gente, né? A gente fica assim, nossa, eu posso fazer algo mais e não faço. É que tem. Verdade, verdade. Eu vi também, sim.